Estevão diante do Sinédrio. Texto base, Atos 7, 1-60. Estevão foi um dos 7 diáconos escolhidos para servir. Está escrito em Atos 6. Mas também um homem cheio do Espírito e de sabedoria. Por sua ousadia em testemunhar de Cristo, foi acusado de falar contra Moisés e contra o templo. Atos 6, 13 e 14. Levado ao Sinédrio, Estevão não faz defesa pessoal. Ele faz o sermão expositivo do Velho Testamento, mostrando como toda a história de Israel apontava para Cristo e como os líderes de Israel sempre resistiram à palavra de Deus. Estevão se torna assim o primeiro mártir cristão. Seu sermão é um modelo de pregação apologética, bíblica, histórica, ousada e confrontadora. A estrutura do sermão de Estevão. O chamado de Abraão. Atos 7, 2, 8. Abraão foi chamado pela promessa, não por méritos. Deus já mostrava que a terra, a descendência e a benção se cumpririam em Cristo. Gálatas 3,16. Estevão mostra que a fé não nasceu em Jerusalém, nem no templo, mas na promessa de Deus. Hoje, muitos idolatram templos, denominações e tradições, mas a fé verdadeira está na promessa cumprida em Cristo. José rejeitado e exaltado. Atos 7, 9, 16. Os irmãos rejeitaram José, mas Deus o exaltou no Egito. José é o tipo de Cristo, rejeitado pelos seus para salvar o mundo. Assim como Israel rejeitou José, rejeitaram também o verdadeiro Cristo. Hoje, falsos sistemas religiosos continuam rejeitando a soberania e exclusividade de Cristo, preferindo outros salvadores, líderes, profetas e tradições. Moisés, rejeitado e levantado por Deus. Atos 7, 17 e 37. Moisés foi rejeitado pelos israelitas, mas escolhido por Deus como libertador. Estevão cita Deuteronômio 18:15. O Senhor vos suscitará um profeta como eu, apontando para Cristo. Quem rejeita Cristo hoje está repetindo o erro dos que rejeitaram Moisés. Não há neutralidade, ou você se curva a Cristo, ou se rebela contra ele. O tabernáculo e o templo. Atos 7, 44 e 50. Estevão lembra que Deus não habita em templos feitos por mãos humanas. Isaías 66, 1 e 2. O templo era apenas sombra do verdadeiro culto em Cristo. A idolatria do templo era o orgulho dos judeus. Hoje, muitos idolatram seus prédios, ministérios, instituições. Mas o Deus vivo não está preso a 4 paredes. Ele habita em Cristo e em seu povo regenerado. O confronto direto. Atos 7, 51 e 53. Estevão encerra sem suavizar. Homens de dura serviço, sempre resistis ao Espírito Santo, assim como vossos pais. Ele acusa: vós matastes o justo, recebestes a lei por ordenação de anjos e não aguardastes. Pregação verdadeira não é bajulação, mas confronto. Muitos hoje trocam a espada do Espírito por palavras doces para agradar o povo. Mas Estevão mostra que a palavra deve cortar. O resultado do sermão: o povo não se converteu, eles se enfureceram, rangiam os dentes e apedrejaram Estevão até a morte. Mas o céu se abriu e ele viu Jesus à direita de Deus. Atos 7, 55 e 56. O servo morreu, mas a palavra ficou registrada para sempre. Nem todo sermão fiel gera aplausos, mas todo sermão fiel glorifica a Cristo. A morte de Estevão foi a semente para a expansão da igreja, pois dali Saulo, que mais tarde se tornaria Paulo, foi confrontado e logo seria transformado
em Paulo, o apóstolo dos gentios. Cristo é o centro da história bíblica. O povo de Deus sempre resistiu quando preferiu tradição à obediência. O templo, os ritos e a lei não são a salvação. Cristo é. A reforma resgatou essa mesma ênfase. A igreja pode perder tudo: prédios, tradições, nomes, instituições, mas não pode perder Cristo e sua palavra. Você resiste ao Espírito quando rejeita a palavra clara das Escrituras? Você idolatra a religião quando confia mais em tradição do que em Cristo? Você é cúmplice dos que mataram o justo quando preferem um evangelho falso ao verdadeiro Cristo crucificado e ressurreto? O sermão de Estevão é um espelho. Mostra como a palavra expõe o coração humano. Alguns, como Saulo, foram feridos e depois transformados. Outros, endurecidos, se levantaram contra a verdade. A pergunta é: quando a palavra corta o seu coração, você se arrepende ou se enfurece? Amém.